Uma agência bancária de Bom Jesus dos Perdões foi invadida por bandidos durante a madrugada. O alvo era o cofre do banco. Para tentar chegar até ele, o grupo usou explosivos. A entrada da agência está isolada. No meio da manhã, a movimentação por aqui estava tranquila. Do lado de fora, não se tem a dimensão dos estragos. Mas por essas fotos que nós recebemos, é possível ver que o interior da agência ficou bem destruído. Parte da cobertura do teto caiu. Essa sala ficou toda queimada, com muitos papéis e madeiras pelo chão. O alvo dos bandidos era o cofre, mas segundo a polícia, eles não conseguiram acessá-lo. A agência bancária fica bem no centro de Bom Jesus dos Perdões. Segundo alguns moradores dessa região que não quiseram gravar entrevista, eles ouviram somente uma explosão por volta de 3h30 da manhã e falaram que a ação foi muito rápida. Essas imagens mostram a movimentação dos policiais logo cedo. Uma equipe do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, esteve na agência para retirar um explosivo que foi deixado no local. A polícia militar disse que os criminosos fugiram sem levar nada do banco. Com o apoio das demais viaturas da região, a gente foi feito o cerco, porém os indivíduos conseguiram se evadir. Certamente que pegaram a rodovia Dom Pedro por ficar próxima, né? Mas aí a gente não tem como afirmar se sentido Campinas ou sentido Jacareí. Né? Mais um caso, né? Cidade pequena da nossa região sofrendo com esse tipo de ataque. E aí tem em consequência a insegurança, né, de todo mundo que mora em volta, as pessoas que precisam usar o banco também. A Vanessa Vantini está desde cedo acompanhando esse assunto, continua em Bom Jesus dos Perdões, então vamos para a cidade saber o que você tem aí de avanço nas informações para passar para a gente. Vanessa, boa tarde. Olá, boa tarde, Elisa, boa tarde a todos. A gente está bem próximo aqui da agência. A área, inclusive, ela permanece totalmente isolada. A única movimentação que a gente vê por aqui é o pessoal da manutenção. Eles estão tirando muitas partes quebradas internas da agência e trazendo aqui para a parte de fora. Nós entramos em contato com a agência, né, responsável aqui, o banco é o Santander. O banco informou que vai colaborar com as investigações. A agência estará fechada por tempo indeterminado. O banco disse que aguarda o trabalho de perícia da polícia para ver, então, depois e traçar, né, como vai ser a reforma dessa agência. Os clientes estão sendo direcionados para serem atendidos em Atibaia, que é a cidade vizinha aqui de Bom Jesus dos Perdões. Nós entramos também em contato com a Polícia Civil. A delegada disse agora há pouquinho que já está investigando esse caso, falou que não pode adiantar muitas informações, mas disse, pelo menos aí, coisa de 4 a 5 homens devem ter participado, né, dessa ação, desse crime. Foi realmente de madrugada. O que pode ajudar agora no trabalho de investigação da polícia é a parte de monitoramento, as câmeras da agência. Eu conversei com alguns comerciantes aqui próximos ao local, somente um tem esse monitoramento por câmeras, né, inclusive com câmeras voltadas para a rua, mas não gravou aí a ação dos bandidos, que fica bem próximo aqui da agência, esse comércio. É com vocês aí no estúdio. Um galpão de materiais recicláveis pegou fogo ontem em Tremembé, foi ontem à noite. Os bombeiros levaram mais de 2 horas para conseguir controlar as chamas e hoje de manhã ainda tinha trabalho. As chamas começaram por volta das 10h30 da noite e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros de Taubaté e também de São José. Cerca de 30 toneladas de materiais recicláveis, como papel e plástico, foram queimados. O teto do galpão também foi atingido. Uma máquina foi usada para puxar os materiais para os bombeiros jogarem água durante o rescaldo. Esse galpão fica na Estrada Velha, entre Taubaté e Tremembé, bem na frente de uma indústria química. A via precisou ser interditada para o trabalho dos bombeiros. Apenas funcionários da indústria química foram autorizados a passar. Segundo uma funcionária do galpão, ninguém estava trabalhando no momento do incêndio e não se sabe o que pode ter causado as chamas. Agora é todo o trabalho de investigação. Segundo os bombeiros, os trabalhos no galpão terminaram por volta das 10 horas da manhã. Agora a perícia vai indicar o que pode ter causado o incêndio. Um homem foi assassinado pela companheira hoje de madrugada no Jardim das Indústrias, zona oeste de São José dos Campos. O crime aconteceu na frente dos policiais que foram atender a ocorrência. Abalados, vizinhos e amigos não quiseram gravar a entrevista. Ainda é difícil acreditar no que aconteceu. O homem de 43 anos era professor de matemática e motorista de aplicativo. O crime foi por volta da 1h da manhã dessa madrugada, na rua Ambrósias, no Jardim das Indústrias, zona oeste de São José. Depois de uma briga com a mulher, o homem saiu de casa e bem nessa esquina aqui ele encontrou uma viatura da Polícia Militar. Os policiais então voltaram com ele para casa para tentar resolver essa discussão. Aí já em frente ao portão da casa deles,
a mulher saiu com uma faca escondida e, segundos depois, acertou uma facada no peito do companheiro. A mulher, de 50 anos, foi presa em flagrante. Segundo a polícia, o casal morava junto há cerca de 1 ano. O caso foi registrado no 1º DP. O delegado responsável por esse registro não quis gravar a entrevista, mas disse que a mulher apresentava sinais de que havia ingerido bebida alcoólica e que teria cometido o crime por ciúmes. A jovem de 17 anos foi encontrada morta em São José dos Campos. Ela estava desaparecida desde sábado. O corpo da adolescente Jamile Fernandes, de 17 anos, foi encontrado na estrada do Sertãozinho, zona norte de São José, com marcas de agressão e tiro. A mãe dela contou que ela saiu de casa no sábado para ir a uma festa funk na comunidade Santa Cruz, na região central de São José. Ainda segundo a mãe, testemunhas disseram ter visto Jamile sendo forçada a entrar em um carro depois de se envolver em uma briga com um homem. Disse que esse rapaz deu muito murro na barriga dela, disse que ele deu garrafada na cabeça dela. Aí pegaram ela, um monte de gente, e enfiou no carro e levaram lá pro Sertãozinho já. Aí não sei o que fizeram com ela mais. Até agora ninguém foi preso. A Delegacia de Investigações Gerais continua apurando esse caso. Nós conversamos com os organizadores desse baile funk onde a jovem estava. Eles disseram que não houve registro de briga ou de confusão durante o evento. De 12 agora, destaque do G1 da Vanguarda. A defesa do ex-goleiro Edinho pede à justiça progressão do detento ao regime aberto. Lembra desse caso? O Edinho é o filho do Pelé, que está preso na P2 de Tremembé. Ele cumpre pena por lavagem de dinheiro e associação ao tráfico. No ano passado, o Edinho foi para o regime semiaberto, que permite trabalhar ou estudar fora do presídio, mas a intenção da defesa é que ele cumpra o restante da pena em liberdade. O pedido ainda vai ser analisado pela Justiça, mas a promotoria já se posicionou contrária a essa progressão de pena. Os detalhes você encontra no G1 da Vanguarda. Toda vez que a chance de arrumar emprego fica mais difícil, as pessoas buscam as alternativas para garantir a renda. Na região de Atibaia e Bragança, isso repercutiu num dado econômico importante na cidade. Pois é, tanto que aumentou a quantidade de microempreendedores individuais. São pessoas que buscam sair ali da informalidade e, no fim do mês, pagar as contas com segurança. A Val sempre quis ter o próprio negócio. Depois que perdeu o emprego, ela estudou, se esforçou e conseguiu montar um salão de beleza na garagem de casa, em Bragança Paulista. Gosto muito de ser cabeleireira, uma profissão assim que era o sonho da minha mãe também, mas eu gosto muito. Hoje, a Val é uma MEI, microempreendedora individual. Nessa condição, ela se sente mais confiante para trabalhar. Isso traz mais segurança para os nossos clientes e para a gente também, né? Na região Bragantina, os números do primeiro semestre mostram que muita gente seguiu esse mesmo caminho. De acordo com o portal do empreendedor, as 7 cidades juntas tiveram um aumento de 22% no número de MEIs, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2018, eram cerca de 18 mil. Em 2019, esse número passou para quase 22 mil. Olhando para os dados individuais, as cidades onde houve o maior aumento foram Bragança e Nazaré Paulista, com 23%. E na nossa região, esse aumento de número de MEIs, em um dos casos, é pela dificuldade do retorno ao mercado de trabalho, e uma segunda opção é pelo prazer daquilo que o MEI faz, ele gosta do seu trabalho e ele teve a oportunidade de se tornar um microempreendedor individual. Na região, a atividade com maior número de MEIs ativos é a de cabeleireiro. A Silvana tem um salão em Nazaré Paulista. Depois de alguns anos sozinha, ela conseguiu reunir 9 microempreendedoras no seu espaço, cada uma prestando um serviço diferente. Prestam serviço para mim e todas elas têm o espaço delas também e elas também são MEI como eu. O que costuma chamar a atenção das pessoas é a rapidez para abrir um CNPJ, cerca de 48 horas, e o que o MEI oferece. O MEI pode ter um faturamento anual de até R$81 mil e contratar um funcionário com carteira assinada. Além disso, pode abrir conta no banco e ter acesso a crédito com juros menores, cobertura previdenciária, como aposentadoria, por exemplo, e isenção de tributos federais, como imposto de renda, PIS, COFINS. O MEI também pode emitir nota fiscal.
A contribuição é feita mensalmente com uma taxa que varia de R$ 49,90 a R$ 54,90, dependendo da área de atuação. Para o Sebrae, a tendência é de que o número de MEIs continue crescendo. Na nossa região, há uma grande demanda na parte de produção rural, mesmo artesanato, essa modalidade de artesanato também. Então, isso vai ajudar muito o nosso município. Muito bom, né? A gente fala muito desse assunto aqui no Link Vanguarda, porque a gente está sempre muito ligado em dar informação sobre emprego. E como o mercado de trabalho está mudando muito, você empreender pode ser um caminho. São alternativas, né? Às vezes você não consegue a sua vaga, também não consegue um emprego ali fazendo alguma segunda opção de carreira que você escolheu e acaba investindo num sonho, com planejamento, que é aquilo que a gente sempre fala, mas as pessoas acabam migrando para um sonho. A gente tem dados também, né? Segundo ainda o Sebrae, os setores que mais têm MEIs ativos na região são cabeleireiro, comércio varejista de roupas e acessórios e obras de alvenaria. Olha que legal, o pessoal se formalizando. Na área da beleza ali na frente, né? Cabeleireiro. Estou achando que é hora, dá um clima aqui de cobrança de calendário. Chegou na hora. Da cobrança do nosso calendário. Fizeram promessas, o que nós fizemos? Pusemos no nosso calendário. Vamos ver qual que é o assunto de hoje? A gente ficou de voltar hoje, já estamos em agosto, eu olho para o calendário... Eu quase cliquei em julho também. Eu tô com essa mania de me perder quando eu olho para o calendário, mas ok, recapitulando, dia 13 de agosto. Era promessa para a gente voltar nesse assunto aqui, da Escola Lindolfo Machado, em Caçapava. Essa escola fica na Vila Santos. As mães procuraram a gente pedindo uma força, procuraram pelo aplicativo Vanguarda Repórter para poderem resolver um problema. Então, bora relembrar esse problema. Primeiro, a gente recebeu reclamação das mães dos alunos dizendo que a escola estava cheia de mofo. Então, em março, a gente foi até a Escola Lindolfo. Aí nós enviamos várias perguntas para a Prefeitura de Caçapava, com vários questionamentos mesmo, e ficamos praticamente no vácuo. A gente mandou um e-mail bem assim, descrevendo bem as coisas para a Prefeitura de Caçapava, um e-mail deste tamanho, vocês estão vendo aqui? Enorme, né? Cobrando várias coisas, explicando o problema. Olha que o tamanho da resposta que a prefeitura mandou pra gente. Então, só depois que a gente fez isso, é que o prefeito de Caçapava disse, opa, então a gente quer dar uma resposta melhor? Eu não quero dar essa garantia para não criar falsas expectativas. Eu gosto de trabalhar com coisas mais concretas. Esse negócio de dar prazo, muitas vezes, né? Que depois vocês botam no calendário lá e vem a cobrança em cima, né? A gente tem ideia de que até julho a licitação tenha sido formalizada para que a gente inicie o quanto antes a reforma. Mas não posso afiançar com 100% de certeza que essas coisas acontecerão até julho. É aquela coisa, né? Dá data, mas não dá 100% de certeza. Bom, mas se dá uma data, a gente coloca aqui. Estávamos nós dois aqui, inclusive, quando a gente ouviu essa reportagem, essa entrevista, a gente ficou, peraí, como assim? Mas não vai dar uma data? É ou não é? Tem ou não tem essa data? Muito bem. Ainda nessa entrevista do prefeito, ele informou que só conseguiria mexer na escola, fazer uma obra, se eles tivessem um outro lugar para levar essas crianças. Porque se a reclamação era de mofo e problemas respiratórios, quem dirá se fizesse uma obra lá dentro, né? Vamos, então, ao vivo, conversar com o Arthur Costa, que está na escola. Queremos saber, as crianças seguem aí, não seguem, tem obra? Atualiza pra gente, Arthur, o que está acontecendo aí nesse momento? Olá, Elisa, Rogério, boa tarde para vocês, para todo mundo que está acompanhando o Link Vanguarda. Não tem aluno e nem obra por enquanto. Não tem aluno porque eles foram transferidos para uma unidade provisória, né? São quase 400 estudantes aqui da escola que foram para essa unidade que fica lá na rodovia João Amaral Gurgel. Pelo que a gente conversou com as mães por aqui, muitas delas gostaram dessa estrutura, desse lugar que é provisório. O mais importante, as salas não têm bolor, que faz muito bem para a saúde, né, dessas crianças. Bom, o transporte dessas crianças, desses alunos, está sendo feito pela prefeitura. A hora que a gente chegou aqui, essa área que o Eduardo Marcondes está mostrando para vocês agora, estava cheia de ônibus do transporte escolar, porque a escola aqui que está em reforma, ou pelo menos esperando a reforma, é o ponto de partida e chegada desses alunos que estão indo lá para essa unidade que fica na rodovia João Amaral Gurgel. Vou falar da obra, então, para atualizar. Ela está naquela fase da burocracia que já é bem conhecida aqui no setor público. Ela está na fase de seleção da empresa que vai fazer o projeto da reforma
da escola Professor Lindolfo Machado. Então, depois que essa empresa for selecionada, ela tem que entregar o resultado desse estudo em 40 dias, e aí, num segundo momento, é que a empresa vai de fato, a prefeitura, vai escolher de fato a empresa que vai fazer a obra em si. Toda a reforma, a gente vê aqui de fora, ainda tem muito bolor por aqui, enfim. A previsão é que os alunos fiquem nessa unidade provisória por pelo menos mais 1 ano e meio. A gente viu aí na reportagem que o prefeito aqui de Caçapava não é muito fã de dar datas, né, de ser cobrado aí, mas o calendário ele é implacável, né, Elisa e Rogério? Será que a gente tem mais uma data aí para colocar, pelo menos para ver como é que está o andamento das obras aqui da escola? Não tem jeito, sempre, né, Arthur? Essa é a ideia do calendário Link Vanguarda, é abrir espaço para a população ter uma programação, pelo menos, dos governos. Para a gente voltar no assunto. Obrigada, Arthur. Então, explicou tudo direitinho, que as crianças foram remanejadas para um outro endereço na cidade. Então, o problema do mofo acabou porque as próprias mães disseram que, ok, agora o ambiente é limpo e tal. Mas a escola em si que está com problema vai ter todo esse tempo aí de obra e tal. Como eles disseram que em aproximadamente 1 ano e meio eles devem fazer esse processo de licitação, obra, pensamos então em colocar para janeiro de 2021, levando em conta 1 ano e meio. Para frente, 21 então? Isso, a prefeitura falou 1 ano e meio. Até 21, vamos vai andando, enquanto isso eu vou falando aqui. A prefeitura falou em 1 ano e meio, tá? Então, em janeiro de 2021, a gente sabe que as aulas começam um pouquinho mais para frente, mas a gente quer uns dias antes ver se a estrutura já vai estar nos trinques para as crianças poderem voltar. Então, em janeiro de 2021, tem aqui a nossa promessa? Não mas tem? Tá aqui, tá a tela aqui, a gente marca aqui, direitinho, não tem problema. Que vai cair numa sexta-feira, inclusive, nós vamos voltar neste assunto. Bora falar de esporte agora no Link Vanguarda? Depois de 2 derrotas seguidas, o São José conseguiu a reabilitação no Campeonato Paulista de Basquete. A equipe foi até Rio Claro enfrentar o time da casa ontem à noite. A partida até que começou bem equilibrada, viu? Só que aos pouquinhos o São José foi tomando conta do jogo e antes do intervalo já conseguiu abrir uma boa vantagem, hein? Depois foi só manter o ritmo e garantir a vitória de 90-75. O São José volta a jogar... Gente, estou tropeçando hoje aqui nas palavras, hein? Volta a jogar na sexta-feira fora de casa contra o São João. Futebol, o Bragantino voltou a vencer na Série B do Brasileiro. Mesmo líder da Série B, o Bragantino vinha de 3 jogos sem vitórias e nos últimos 2 sequer balançou as redes. O time começou a partida pressionando o Operário do Paraná. Ítalo parou na trave. Cabeçada do Ítalo. A bola pegou ali no chamado pé da trave, meu amigo. Mas pouco depois, Matheus Peixoto encerrou o jejum. Ele matou a bola no peito e bateu na saída do goleiro. 1-0 Braga. Gol do Bragantino! Bragantino ampliou ainda no primeiro tempo. Léo Ortiz de cabeça fez o segundo gol. No segundo tempo, teve mais. Bruno Tubarão recebeu livre na entrada da área e fez o terceiro. Do Bragantino! E no fim do jogo, Ítalo aproveitou uma bola rebatida pelo goleiro e só empurrou pro gol. Final, Bragantino 4, Operário 0. Do Bragantino! A equipe toda fez uma excelente partida. Eu acho que o último jogo fizemos um grande jogo, não conseguimos furar a zaga deles, não saiu gol. Graças a Deus esse jogo fomos coroados aí com 4 gols e saímos 3 pontos. Não tinha saído da liderança, mas estava 3 rodadas sem vencer. Para líder, não pode brincar, né? O Braga agora, então, está mais líder do que nunca, Sim, né? Agora são 5 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Coritiba, que ainda não jogou nessa rodada. E o Braga volta a jogar na segunda-feira contra o Criciúma, lá em Santa Catarina.